Árvores dançando. Vocês já pararam para observar, né, o movimento das árvores e o seu padrão? Minha gente, foi algo, né, que eu comecei a observar, né, há um ano, já que era muito intenso, né? Como eu relatei aqui, né, eu via um padrão, né, eu via um movimento e aquilo me incomodava, né, Então, no dia que era muito intenso, né? Eu não queria olhar, eu virava a cara, não queria olhar, né? Outras vezes eu achava bonito, mas outras vezes me incomodava muito, porque através daquele movimento eu também conseguia ouvir. Então aquilo me incomodava, entendeu? E, claro, como era algo muito constante, eu não tinha um descanso daquilo. Então aquilo, né, me cansava, eu ficava cansada, fisicamente mesmo e psicologicamente, com todo aquele movimento, entendeu? E o que acontecia? Eu comecei a gravar, porque era muito forte, entendeu? Comecei a observar em lugares que eu tava, ventava muito. E quando eu saía dali, aquele lugar parava de ventar e ia ventar onde eu tava andando. Era como que se o vento me acompanhasse, era muito forte, sabe? Eu fiz algumas gravações, né? Eu perdi algumas delas e não sei se meu telefone apagou sozinho, ou se eu apaguei, ou se elas foram para algum lado, porque eu não encontro essas gravações, não encontro todas. Meu telefone é muito cheio, porque eu só uso meu telefone para trabalhar, né? Tenho que ver um computador para mim. E então, né? Eu comecei a gravar aqueles movimentos que me incomodavam e eu mandava para os meus terapeutas, né? Durante um ano, né? Eu falava, olha aqui, você tá vendo aqui? Eu falava. Então eu gravava para mostrar, porque na minha cabeça só iam acreditar em mim se eu gravasse. Então eu gravava, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Uma dessas gravações, né? Que eu gravei, né? E eu via, né, esses movimentos, né, diferentes, né? Infelizmente eu perdi muitos vídeos, né? Mas aí tá um desses vídeos, né? Onde eu comecei a observar que o movimento era diferente. Porque se o vento bate assim, a planta ela vai assim, entendeu? Ela não fica vibrando, assim, se mexendo, assim, sabe? Nesse movimento, porque o vento tá vindo. Então, a tendência, quando um vento bate, é você ir naquela direção, né? E mais quando tem plantas onde as raminhas delas são muito frágeis, né? Onde não tem muita força, né? Ser levada muito facilmente para esse movimento, né? Assim. E elas ficavam o tempo inteiro assim, ó, vibrando, vibrando. Era um movimento diferente, entendeu? Então aquilo começou a me chamar muita atenção, eu comecei a gravar, entendeu? E agora eu vou mostrar outra gravação para vocês, onde eu estava ventando e ao redor não estava. E esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, essa gravação que eu fiz, pra mim, é um dos melhores vídeos que eu já gravei até agora. Por quê? Porque se vê perfeitamente, é como se as árvores tivessem vida própria. Então, eu sei que elas têm vida, né? Tanto é que elas estão vivas, né? Elas dão fruto, né? Mas a vida, ver essa vida nesse movimento, né? Era uma coisa assim que pra mim me surpreendeu muito, porque era como se elas
se comunicassem, se dançavam entre elas, assim, sabe? Se movimentavam de um lado para outro, assim, sabe? Tocando uma nas outras, sabe? E era um movimento muito diferente, porque ela não movia as raminhas assim, e não tinha vento. Não tinha vento esse dia pra dizer assim, é porque tá ventando. Não, não tava ventando. E todas elas tinham um movimento assim, sabe? Magnético, como que... Sabe? Assim, uma coisa assim, elas se mexiam pro lado, pro outro, sabe? E graças a Deus, assim, que eu não perdi esse vídeo, né? Porque esse vídeo pra mim, é um dos melhores que eu tenho até agora, né? Que mostra perfeitamente esse movimento delas, né? Assim, sabe? E onde se vê perfeitamente esse movimento sem as raminhas delas e não estava ventando pra dizer assim, porque tá ventando, não tinha vento, sabe? E elas estavam com esse movimento, assim, sabe? Coisa muito linda de ver, sabe? Entre elas, assim, muito, muito lindo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. E nesse movimento, né, elas movimentavam o tronco delas também, sabe? Não era só as raminhas, assim, sabe? Era o tronco inteiro. E como eram árvores não muito grossas, né, o movimento dava pra ver perfeitamente aquele movimento, assim, desde o tronco, sabe? É como que elas dançavam, assim, sabe? Então, muito, muito lindo. E aí, nesse um ano e pouquinho, né, descobri, né, recentemente que as pessoas espiritualistas, né, algumas pessoas que conseguiram captar essa mesma coisa que eu captei, né, eles chamam isso de a dança das árvores, né? Tanto é que muito deles, em alguns lugares, né, eles fazem um ritual de dança com esse mesmo movimento que eu via nas árvores, né? Eles fazem esse movimento, né, de a dança das árvores, né? Então, né, eu achei isso muito interessante, que outras pessoas também captaram, viram isso, né? Algumas gravaram, colocaram no YouTube também, não é? E incluso aí esse movimento da dança que criaram também, né? A dança da árvore, né? Imitando esse movimento, né? Que eu gravei, né? Esse movimento da dança que eles fazem assim, né? E também eu vou deixar aqui pra vocês, né? E era essa experiência que eu queria passar, né? Era essa experiência que eu queria passar pra vocês, né? Que eu tive observando, né? E eu vi, e isso me chamou muita atenção, né? Esse movimento que elas fazem, né? E deixo aí pra vocês também observarem, né? Por quê? Porque antes, né, eu tinha raiva, né? Algumas vezes quando era muito intenso eu tinha medo, né? E é uma coisa assim que é tão no nosso inconsciente, porque antes, né, já há muito tempo, eu já fazia a prática, né, de abraçar a árvore, né, de saber que a árvore tem a energia, né, que nos doa da sua energia, aquele movimento, né. Mas, né, a gente fala às vezes de uma espiritualidade quando realmente a gente não tá vivendo ou não entende muito bem sobre a espiritualidade. Por que que eu tava com medo daquele movimento quando eu mesmo ia lá abraçar a árvore, né? Tem coisas que não tem lógica, né? Mas é aquela coisa, né? O conhecimento libera. Pelo menos pra mim foi libertador saber da dança das árvores.